Fala galera, sejam bem-vindos ao Classic Edition, sou eu, Will, aqui novamente com vocês. E como eu disse no vídeo anterior, é um Classic Edition, mas é um Classic Edition diferente. É um Classic Edition que a gente vai falar só de colecionáveis, de figuras de ação, de estátuas, de qualquer que seja a forma destes colecionáveis aqui que a gente gosta tanto. E para dar continuidade a um vídeo que a gente tinha lá no Classic Edition anterior e também continuando as comemorações da gente aqui pela alegria da publicação do encadernado de Tartarugas Ninja do pessoal do Pipoca e Nanquim, vamos concluir o review das figuras vintage, das figuras antigas. É isso aí, vamos fazer review de boneco antigo, de bonequinho velho. Eu finalmente consegui já há algum tempinho os dois últimos personagens que faltavam para completar o meu set das 4 tartarugas vintage, Rafael e Michelangelo. Então, para concluir este grande review que a gente fez no canal anterior, a gente tinha feito do Leonardo e do Donatello, agora a gente conclui com Rafael e Michelangelo. Na verdade, não tem muita coisa para a gente ficar esmiuçando, são duas figuras antigas, são duas figuras vintage, cujo público-alvo eram crianças, então a finalidade era a molecada brincar. Mas tem algumas particularidades, algumas coisinhas que a gente pode estar observando aqui para fazer um pequeno review aqui para o pessoal. Vamos começar aqui com o Rafael. A gente pode notar, da mesma forma que os anteriores, nós temos vários detalhes de marcas nos cascos. Vamos tirar aqui este acessório que a gente pode dar uma olhadinha. A gente tem os detalhes nos cascos, temos detalhes na escultura das pernas, dos braços. Da mesma forma, a gente pode observar aqui a escultura. Este Rafael também é Rubberhead, ó. A cabecinha de borracha, que é das primeiras figuras lançadas, dos primeiros lotes que a Playmates lançou nos Estados Unidos. Esse Rafael aqui eu consegui importado há um tempinho e felizmente ele tinha até bastante acessório, que é algo que se perdia bastante na época, né? Passando para o Mike, passando para o Michelangelo, nós temos basicamente a mesma coisa, os detalhes de escultura, de vasos, também aqui as marcas nos cascos, da mesma forma. E esse Michelangelo aqui eu consegui aqui no Brasil, então ele já é de um lote posterior, ou então salvo engano, da Glaslit, que chegou a lançar essas tartarugas aqui, licenciou da Playmates. Então ele já é da cabeça dura, da cabeça plástica, igual todo o restante do corpo. Um detalhe que eu havia comentado no review anterior do Leonardo e do Donatello era que, apesar de serem figuras basicamente iguais, né, a gente pode observar que o torso é igual, as pernas elas são iguais. Eu vou mostrar, comparar com os outros dois. Aparentemente aqui as pernas não são idênticas entre o Michelangelo e o Rafael. Da mesma forma que os antebraços deles, a gente pode observar aqui que são esculturas diferentes das veias aqui, né, saltadas dos antebraços deles. Porém, se a gente acaba comparando com outra figura, a gente vê que a escultura do Leonardo e do Rafael são idênticas, os antebraços. Só que o esquerdo não. A gente nota que eles fizeram uma mistura. O antebraço direito, o Leonardo e o Rafael tem igual. O antebraço esquerdo, não. A gente nota aqui que aí o Leonardo tem um antebraço esquerdo da mesma escultura do Michelangelo. Então, eles fizeram, a Playmates fez uma mistura, né, para não ficar igualzinho todos. Ela tinha basicamente 4 modelos de antebraços e foi fazendo uma mistura entre os personagens aqui para não ficarem idênticos. As figuras, da mesma forma que no review anterior, a gente pode observar que tem o cinto removível, também de um plástico maleável, de um plástico bem molinho, bem emborrachado. E tanto o Rafael quanto o Michelangelo, eles têm basicamente só um cinto, enquanto que o Leonardo e o Donatello, eles têm esse cruzamento aqui das faixas no peito também, inclusive também por conta das armas, que tanto o Leonardo quanto o Donatello têm armas mais longas para serem guardadas aqui atrás, então o que justifica a necessidade de estar usando aqui essas faixas. Quanto a acessórios, eles também vinham com armas
bem simplesinhas, sem pintura, sem nada. A escultura é muito boa, a escultura é legal, mas elas não têm maiores detalhes como cores diferenciadas ou, porventura, uma pintura para dar um detalhe a mais. Basicamente, esse tipo de acessório, que é essa arminha aqui, elas eram armas extras que vinham numa gradezinha com os personagens, assim como essas aqui, ó, que seja uma kunai, tá? Que a gente coloca, pode ficar trocando acessórios com os personagens. Essas eram as mais fáceis de serem perdidas. A minha sorte é que o Rafael veio com bastante dentre os personagens aqui. É difícil achar esses acessórios aqui nas figuras vintage. A arma clássica do Rafael aqui, uma das suas adagas sai, também sem maiores detalhes, plástico bem maleável. O Michelangelo tem os nunchucks. Calma que eu já vou explicar. Não vinha originalmente com corrente, isso aqui foi uma customização que eu fiz, tá? Porque o Michelangelo é realmente muito difícil de encontrar com os nunchucks intactos, porque na figura original era apenas uma tirinha plástica, apenas um fiozinho de plástico que ficava enrijecido com o tempo e arrebentava. Então eu já fiquei muito contente de encontrar o Michelangelo com os dois pares de nunchucks. Então eu fiz essa pequena customização aqui, arranjei uma correntinha, coloquei em ambos para que ele possa segurá-las. Com relação às articulações, nada de muita novidade aqui. Como eu falei, eram figuras voltadas ao público infantil, para a criançada brincar, e seguem basicamente o padrão da década de 80, 90. Eles tinham basicamente a articulação da cabeça para os lados, a articulação dos braços dava a volta completa, tinha como novidade a articulação aqui no antebraço e na articulação nas pernas aqui simplesmente no quadril, sem articulações de joelhos ou do calcanhar. Não moviam também cintura, que como falei no review anterior, não faz tanta diferença uma vez que se tratam de tartarugas, cujos animais realmente também não se movem dessa forma. Com relação à altura, são figuras que seguem a escala que era padrão na época, basicamente de 5 polegadas e meia, ou equivalente a mais ou menos uns 10 centímetros, 10 centímetros e meio. E aqui, para efeito de comparação, né, fazendo uma hora da comparação com uma figura mais nova, o próprio personagem Rafael em suas duas encarnações, na figura vintage original, lançada pela Playmates, e aqui na sua versão de 2012, também lançada pela Playmates. E aqui nós temos finalmente reunido o nosso quarteto quelônio, ou os Fab Four, como são chamados lá nos Estados Unidos. Estou muito contente de ter conseguido concluir esse set aqui dos 4 personagens, Rafael, Michelangelo, Leonardo e Donatello Vintage. Eu sempre quis muito ter esses personagens. Vocês podem observar aqui, eu dei umas customizadas no bo do Donatello, nas espadas do Leonardo. No review anterior eles estavam com as armas ainda da forma antiga, com a coloração alaranjada. Eu fiz um repaint neles, arrumei uma outra lâmina para uma segunda espada do Leonardo e coloquei também as correntinhas no nunchaku do Michelangelo. Fiquei bem contente, por mais que estejam um pouquinho modificados com essas customizações nas armas aqui, eu fiquei contente de estar finalmente conseguindo estes personagens aqui, estas figuras, porque são figuras que eu sempre quis muito ter desde a época, só que não pude. E agora estão fazendo parte da minha coleção aqui. Eu não tenho problema nenhum com figuras vintage, vale para mim na minha coleção. São itens que me representem alguma coisa. Estão juntas, expostas juntas com as figuras do desenho de 2012, da mesma forma que outros colecionáveis das Tartarugas Ninja que eu for conseguindo também vão estar fazendo parte deste grande haul aqui. Então é isso, pessoal. Se você curtiu esse vídeo, não deixe de clicar lá no gostei, nos dê um apoio aí, inscreva-se porque a gente tem bastante coisa legal aqui ainda, tem vários reviews de figuras de ação. Lembrando que esse aqui é um canal só para figuras de ação agora, a gente só vai falar de figuras de ação, independente de serem novas, de serem antigas, de serem modernas, de serem vintage. Aqui é o espaço para a gente falar só de figuras. Então espero que tenham gostado e a gente se vê no nosso próximo vídeo. Até lá!